Realizar uma fala e apresentar para vocês alguns argumentos sobre isto que se tornou bastante conhecido desde que a pandemia se instalou, mas não surgiu agora. Eu quero tratar com vocês do negacionismo científico no campo da educação física escolar, sobretudo no ensino da educação física. Então, eu vou estabelecer uma linha de raciocínio. Eu vou ficar bem atento depois que o Pedro apresentar as questões que vocês encaminhem e que a gente possa entabular aí um diálogo, uma conversa acerca desse assunto. Então, entrando no assunto, finalmente, o negacionismo ele pode ser entendido como uma recusa a evidências concretas, óbvias, que gozam de um consenso ampliado ou que são cientificamente comprovadas. A ideia, esse conceito, essa primeira posição de negacionismo, ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial com uma conotação de negacionismo histórico. Como vocês sabem, como todos vocês já estudaram, ou leram, ou conversaram acerca do assunto, durante um tempo muito extenso, ou seja, desde o fim da Segunda Guerra, em 1945, até mesmo nos dias atuais, nós ouvimos falar ou conhecemos pessoas que negam o Holocausto. Então, esse processo de negação de um fato histórico ficou conhecido como negacionismo histórico. Entretanto, a noção de negacionismo ela também se amplia para outros campos, e eu aqui vou abordar um pouquinho essa ideia de negacionismo científico. E o que entendemos por ciência? Nós estamos entendendo por ciência um tipo de conhecimento produzido através do método científico. Todas as pessoas produzem conhecimento, todos os grupos sociais produzem conhecimento, mas existe uma forma específica de produzir um conhecimento novo que se dá através dos métodos, e aqui nós não vamos aprofundar essa questão, não é o objeto da nossa conversa. Todos vocês sabem que há uma variedade muito grande de métodos e pelo menos nos últimos 40 anos, nós que atuamos no campo da educação, a educação de uma maneira geral, ela tem desenvolvido pesquisas, tem produzido conhecimentos científicos basicamente a partir do referencial das ciências humanas. Então existem métodos que são alinhados a forma de produzir conhecimento que caracteriza as ciências humanas. Então, nos últimos anos, principalmente, talvez nos últimos 20 anos, todos nós que atuamos nesse campo tentamos escapar das formas positivistas de produção de conhecimentos e temos trabalhado, temos militado, temos nos engajado na produção de conhecimentos de outras maneiras. Só que a ciência ela é sempre uma validade, ela possui sempre data de validade. A ciência ela é transitória, até que novas informações, novos conhecimentos, novas teorias, teoria aqui entendida como uma maneira de descrever algo, até que novas teorias surjam, então nós estamos ali baseados, estamos ali apoiados naquela teoria anterior, naquela forma de explicar a realidade que foi estabelecida através de um método científico. A ciência, portanto, ela é sempre uma verdade temporária e com a autorização aqui dos meus colegas, das minhas colegas Foucaultianos, a ciência ela pode ser estabelecida, também pode ser compreendida como um regime de verdade. Bom, por exemplo, e aí caminhando aqui no campo da educação física, por exemplo, durante um certo tempo, a historiografia produziu, com base nos documentos disponíveis e nos métodos utilizados, uma determinada ideia de educação física durante a ditadura cívico-militar. Então, muitos de nós não vivemos aquele momento, muitos de nós tivemos acesso à educação física que foi feita naquele momento através das pesquisas sobre o assunto. Então, há um conjunto de trabalhos que foram feitos nos anos 90, ou mesmo no começo do século XXI, que diziam que a educação física durante o período ditatorial
de 1964 a 1985, ela foi assim, 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 assim. Mesmo que muitos de nós, como é o meu caso, era criança naquele momento, e aí, obviamente, ao frequentar a escola, eu acessei uma determinada visão de educação física que nem sempre depois, né, vi coerência entre o que eu vivi quando criança e o que alguns estudos historiográficos diziam sobre educação física naquele período. Mas, como acabei de mencionar que a ciência é sempre uma verdade transitória, ela tem data de validade, estudos mais recentes mostraram que mesmo em meio à ditadura, muitos professores e professoras desenvolviam trabalhos pedagógicos que rompiam com os paradigmas da aptidão física. Então, a depender da maneira como a gente produz o conhecimento, a depender da maneira como a gente emprega o método científico, a depender do método científico, o resultado dessa pesquisa vai numa direção ou vai na outra direção. Então, se eu quero, se o objetivo do meu trabalho é descrever ou explicar como é que era a educação física durante o período ditatorial, e eu vou tentar fazer essa explicação olhando para a legislação da educação física, eu vou encontrar um tipo de resultado. Estudos mais recentes, ao invés de olharem para a legislação, vasculharam, reuniram documentos da época, fizeram conversas com professores da época, recolheram e analisaram planos de ensino desses professores e chegaram a conclusões diferentes do que aquelas apresentadas naqueles primeiros estudos que tentavam descrever como era a educação física durante o período cívico-militar. O mesmo raciocínio vale para a educação física nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. Na medida em que novos documentos apareceram, novos documentos foram acessados em arquivos de professores, em arquivos de escolas, você percebe uma movimentação nos estudos historiográficos da educação física, revelando outras formas de entender a educação física nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50. Outro exemplo. Muitos de nós ouvimos falar e até lemos que existiu um jogo realizado com as cabeças dos inimigos que teria gerado o futebol. Ao longo da nossa formação, muitos de nós já ouviram isso, já ouviram essa história. O futebol surgiu de um jogo que um grupo e usava a cabeça dos inimigos derrotados. Talvez vocês tenham ouvido essa história. Entretanto, vários trabalhos já mostraram outras evidências sobre a história do futebol. Então, muitos trabalhos mais recentes mostraram que essa história, ou seja, essa maneira de entender a trajetória do futebol, essa ancestralidade do futebol, talvez tenha sido uma produção de uma cabeça de alguém muito imaginativo, de alguém muito criativo. Bom, mais um. Então eu estou aqui trabalhando com exemplos para a gente ver como é que vai funcionando o processo de produção de conhecimentos científicos. Todos nós sabemos que o movimento renovador da educação física trouxe uma mudança de paradigma. Ponto final. Isto, acho que a maioria de nós que está aqui acompanhando essa conversa já viu, já leu, sabe até onde encontra essa explicação. Acontece que muitas pessoas pensam que essa mudança se deve exclusivamente à influência dos trabalhos da vertente crítica e desconsidera o papel que as vertentes fundamentadas na psicologia do desenvolvimento tiveram. Então, às vezes, quando as pessoas falam em movimento renovador, e você vai ler o que essas pessoas estão escrevendo, elas estão colocando o movimento renovador quase que exclusivamente como essa transição que a educação física no Brasil fez, pautada na aptidão física, ou seja, fundamentada na anatomia e na fisiologia, e a educação física teria rompido com essa ideia e teria abarcado, abraçado, se fundamentado no materialismo histórico, na teoria da ação comunicativa, e que agora nós teríamos uma educação física baseada nas ciências humanas.
Não é bem assim, né? Então, o movimento renovador, isso que se chama de movimento renovador, foi tudo aquilo que aconteceu nessa força de ruptura com o paradigma da aptidão física. Então, a perspectiva desenvolvimentista, a perspectiva psicomotora também se encaixam nesse movimento renovador. Em certos sentidos, se vocês quiserem, até mesmo a partir de algumas obras e de alguns trabalhos no campo, a perspectiva da educação para a saúde também pode ter rompido com aquela ideia de produzir cidadãos fisicamente ativos durante as aulas através de exercícios físicos, como era o objeto daquela primeira perspectiva inspirada na anatomia e na fisiologia. Bom, como acontece o desenvolvimento de uma área científica? Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso. O desenvolvimento de uma área científica, ele acontece através do tensionamento, ele acontece através do questionamento daquilo que a ciência, num determinado momento, estabelece como verdade. Então, não há outra maneira de produzir conhecimentos na lógica que eu estou aqui apresentando, e aqui não significa nenhuma subserviência a essa lógica, mas na lógica como nós, né, de maneira hegemônica, entendemos ciência. Não há outra forma de produzir novos conhecimentos se não for apontando os problemas daquelas verdades transitórias, daquelas verdades estabelecidas até aquele momento. E como é que a gente faz isso? Uma dada teoria começa a mostrar-se insuficiente para responder às novas perguntas que surgem. Então, nós estamos ali tranquilos, operando na vida social, na vida profissional, nos nossos relacionamentos, no mundo do trabalho, estamos operando com determinadas explicações sobre as coisas do mundo, a maioria delas extraídas, né, talvez do senso comum, talvez da cultura popular, mas uma parcela delas decorrente do conhecimento científico, e de repente a gente se dá conta que aquilo que a gente tinha de explicação, de teoria, de conhecimento científico se mostra insuficiente para enfrentar aquela realidade que, como vocês sabem, ela vai se transformando. Uma outra maneira de questionar as teorias científicas se dá através da identificação de lacunas. As teorias científicas, elas pretendem ser universais. O Boaventura Sousa Santos, ele vai dizer que toda teoria científica, na verdade, ela quer se tornar conhecimento do senso comum, ou seja, ela quer se tornar dominante. Por exemplo, exercício físico faz bem à saúde. A prática da atividade física faz bem à saúde. Se você observar, isso é resultado de trabalho científico e que, de repente, se populariza, está em quase todos os meios de comunicação e circula essa ideia com bastante velocidade. Mas essa intenção que a teoria científica tem de se tornar universalizante e de responder todas as perguntas, ela passa a mostrar falhas, a mostrar rachaduras, a mostrar lacunas. Ou seja, dificilmente uma teoria científica ela consegue abarcar a totalidade do objeto a respeito do qual ela fala. Então, você tem um primeiro problema, que é a teoria científica ela se mostra insuficiente para tudo. Um segundo problema, que a teoria científica tem algumas lacunas, ou seja, ela não abraça tudo. E, finalmente, que é aquilo que move a maioria das pessoas que investigam, que produzem conhecimento, que produzem ciência no campo da educação física escolar, a teoria científica mostra alguma incoerência com a prática. Então, nós temos uma tradição, né? Essa tradição ela perdurou na área de produzir teorias de ensino da educação física descoladas do campo. Ou seja, há um conjunto grande de teorias de ensino que foram produzidas a partir de raciocínios extraídos da filosofia ou da psicologia do desenvolvimento e que elas vão tentar, a partir desse raciocínio, ou seja, a partir dessa reflexão conceitual, vão tentar dizer o que deve ser feito no campo. Ora, quando nós, professores e professoras, atuando na escola, nos apropriamos daquelas orientações que são extraídas dessas teorias e vamos tentar colocá-las em ação
periferia de São Paulo, na região central de São Paulo, numa escola que está situada na comunidade tal, ou numa escola que está situada na comunidade qual, nós começamos a perceber inconsistências, nós começamos a perceber uma incoerência, um certo distanciamento entre o que a teoria curricular está propondo, o que a teoria de ensino está propondo e aquilo que acontece na prática. Então, quando a gente consegue identificar essa incoerência, nós temos condição de, incomodados com essa incoerência, tensionar essas teorias, realizar trabalhos de pesquisa, normalmente trabalhos de pesquisa no campo, e produzir novas teorias, produzir outras teorias que aí sim, talvez possam um dia, quem sabe, ocupar os bancos universitários, um dia, quem sabe, ser socializadas e aí influenciar outras pessoas. Vou dar alguns exemplos a respeito desse assunto, né? Então, todos nós conhecemos teorias de ensino que ficaram somente no terreno das ideias. Estou me referindo especificamente às teorias de ensino da educação física. Todos nós sabemos, né, de teorias de ensino que são muito conhecidas no campo da educação física, mas praticamente não se conhecem experiências documentadas que tenham sido analisadas. Ou seja, o professor, a professora, de posse daquele referencial, ele vai a campo e ele procura colocar aquele referencial em ação, procura trabalhar a partir do que diz aquele referencial e aí ele registra esse processo, ele faz um processo que é característico da lógica de produção de conhecimento científico, ou seja, aquele resultado de trabalho no campo se torna conhecido e aí vai corroborando aquela teoria, vai deixando aquela teoria cada vez mais sólida, cada vez mais forte, até que aconteça uma dessas três questões que eu falei, ou seja, na sua pretensão de totalidade, ela não dá conta, ela apresenta algumas lacunas, né? Nós identificamos que em algumas realidades talvez elas não funcionem, ou ela deixa de corresponder, né, àquilo que a gente tem no trabalho pedagógico efetivamente realizado. Muito bem, gente. É por isso que os métodos científicos precisam trabalhar a partir de dados empíricos. Eu estou me referindo especificamente no campo da educação física escolar, né? Ou seja, o tema da minha conversa é o negacionismo científico na educação física escolar. Então, eu estou aqui defendendo que nós adotemos uma forma de produzir conhecimento no campo da educação física a partir daquilo que acontece nas escolas, junto com as pessoas que estão nas escolas, e aqui estou incluindo todas as pessoas que estão na escola, das crianças à gestão. Então, se nós olharmos para dentro das escolas, se junto com as pessoas que estão nas escolas, nós desenvolvermos trabalhos de produção de conhecimento, nós talvez tenhamos teorias de ensino da educação física ou teorias que nos ajudam a pensar no ensino da educação física produzidas junto com essas pessoas. Bom, eu gostaria de dar dois exemplos bem interessantes sobre isso e aí mostrar para vocês como estes casos mudaram depois tudo aquilo que veio, né, nos anos seguintes. O primeiro caso, talvez algumas pessoas aqui já me ouviram contar esse caso, pelo menos essas pessoas maravilhosas que estão aí repartindo este compromisso com vocês, né? O Rubens, o Pedro, o Leonardo, a Nina e o Daniel, certamente eles já ouviram, é o trabalho de doutorado da professora Emília Ferreiro. Então, a Emília Ferreiro, a partir do referencial da epistemologia genética, ela emprega o mesmo método utilizado por Jean Piaget, que foi o seu orientador, e ela faz entrevistas com aproximadamente 2.000 crianças na Argentina. E ela reúne um material muito importante que lhe permitiu dizer que as crianças desenvolviam a sua compreensão da língua escrita através de uma certa lógica e seguindo determinadas etapas, agora que eu não vou descrever. Mas a Emília Ferreiro produz essa pesquisa, né, ou seja, produz esse novo conhecimento a respeito da alfabetização e muitas pessoas
olhando para o resultado dessa pesquisa, começaram a pensar em como seria, então, um ensino da língua, ou seja, como se daria um processo de alfabetização que levasse em consideração essa contribuição importante da professora Emília Ferreira. E aqui no Brasil, esse livro é publicado em língua portuguesa, se chama A Psicogênese da Língua Escrita, é publicado em 1985 em língua portuguesa, e ele trouxe uma mudança muito grande, sobretudo nos anos 90, na maneira como a maioria das escolas alfabetiza. Quando todos os anos, naquela situação evidentemente não pandêmica, as escolas realizam uma sondagem com as crianças que estão ingressando no ensino fundamental, isso pode ser atribuído a esse importante trabalho da professora Emília Ferreira. Também queria dar um outro exemplo para a gente perceber como as pesquisas são relevantes e como elas mudam a realidade e mudam a maneira como a gente faz as coisas. Eu quero mencionar aqui o trabalho fundamental de Bourdieu e Passeron naquela sua obra chamada A Reprodução. Então, é um trabalho de sociologia que inaugura, é um dos primeiros a olhar para aquilo que acontece dentro da escola e não exclusivamente para os resultados da escola. Olhando para aquilo que acontece dentro da escola, e aí o Bourdieu vai estudar, Bourdieu e Passeron vão estudar a escola francesa lá nos anos 60, eles se dão conta que, embora a escola prometesse a ascensão social, embora a escola capitalista prometesse a melhoria da vida para todo mundo que frequentava a escola, o que a escola fazia, na verdade, era legitimar a desigualdade social, ou seja, aí a ideia da reprodução. Esse trabalho, que não é o único, vários trabalhos daquele momento ficaram conhecidos, ou seja, contribuíram para a produção de uma teoria chamada teoria crítico-reprodutivista. E a ideia de uma pedagogia crítica vem justamente dessa contribuição que esses trabalhos tão importantes tiveram lá nos anos 60 e nos anos 70. Então, quando nós vamos, graças a vários autores também relevantes, quando nós vamos pensar numa pedagogia crítica, nós estamos, na verdade, dando continuidade a essa preocupação que aparece na França, que aparece nos Estados Unidos, que aparece mesmo no Brasil, entre os anos 50 e os anos 60, e essa denúncia que esses trabalhos científicos fizeram do papel que a escola fazia naquele momento. Bom, tudo bem, então já demos aí um panorama geral, e o que acontece com as pesquisas, afinal de contas? Como é que funciona esse processo? A pesquisa só tem sentido, a produção do conhecimento científico só tem sentido se ela for divulgada, se ela for publicada, se ela for apresentada em eventos, se ela for transformada num vídeo e ganhe circulação. Neste momento triste que estamos atravessando, em que as vidas das pessoas pouco valem e que as vidas das pessoas estão sendo... e que muitas pessoas têm tido suas vidas ceifadas, nós, graças às pesquisas sobre o coronavírus e o efeito do coronavírus, que é a Covid-19, mostraram algumas maneiras de se proteger do contágio. Então nós usamos máscara, nós lavamos as mãos e nós tentamos fazer distanciamento, espaçamento físico, isolamento social. Então, observa, tornar público essa medida protetiva, que é resultado de pesquisa, torná-la pública, muda o nosso comportamento e pode nos levar a sobreviver, a atravessar a pandemia com um número, quem sabe, menor de pessoas contagiadas. Então, estas medidas elas não são 100% de garantia, mas elas ajudam a evitar a transmissão do vírus. Então, claro que essas medidas, quando elas se tornam públicas, quando elas são publicizadas, elas precisam vir acompanhadas de políticas que garantam esse processo. Elas precisam ser divulgadas, as famílias precisam de recursos para ficar em casa, etc. Mas como nos proteger enquanto não há vacina? E a própria vacina, vocês sabem muito bem, ela também é resultado de pesquisa sobre o assunto. Bom, pois bem, chegamos no ponto que eu acho que é mais importante. Uma vez que esse conhecimento científico é anunciado,
uma vez que esse conhecimento científico é divulgado, uma vez que, a depender do conhecimento científico, ele nos protege ou ele torna a nossa vida nas escolas e o nosso trabalho melhor, negar a existência desse conhecimento ou negar que esse conhecimento pode nos beneficiar, que esse conhecimento pode deixar a sociedade um pouco melhor, é o que nós estamos chamando aqui de negacionismo científico. Então, infelizmente, nós temos tido muitas experiências, de pessoas da nossa área, de pessoas do campo da educação física escolar que simplesmente negam a produção de conhecimentos científicos nos últimos 30 anos. Ou seja, a impressão que dá, às vezes, é que uma parcela grande dos nossos colegas de trabalho, das nossas colegas de trabalho, ficou congelada lá nos anos 90 e tem operado ou tem tentado operar a partir daquelas teorias que estavam presentes nos anos 90 e que pouco contribuem, no nosso entender, para explicar e para orientar e para subsidiar o trabalho dos professores e professoras no contexto que nós estamos vivendo. Não só no contexto da pandemia, mas no contexto da sociedade pós-moderna, no contexto da escola para todas as pessoas, num contexto em que a escola é felizmente habitada, frequentada, porque as pessoas têm direito de fazê-lo por todos os grupos sociais. Então, eu estava em sala de aula quando houve uma mudança na legislação que garantiu a educação regular para todas as pessoas, Então, eu peguei bem a transição para a nova LDB e os professores e as professoras que lá estavam começaram, nas suas turmas, a receber crianças, ou jovens, ou adultos, ou idosos com deficiência. E houve um investimento muito grande de vários grupos no Brasil para produzir conhecimentos que nos ajudassem a pensar em intervenções, em trabalhos pedagógicos para todas as pessoas. O mesmo acontece quando nós paramos de expulsar as pessoas da escola, ou seja, nós fomos diminuindo, felizmente, a reprovação escolar, a repetência, e fomos tentando permanecer com todas as pessoas na escola. Isso nos obrigou também a mudar aquilo que a gente pensava da educação, a educação que a gente vinha fazendo. Então, gente, a gente poderia dar muitos exemplos para mostrar para vocês como a escola que nós temos hoje ela é muito diferente daquela escola que nós tínhamos nos anos 90. E que nós precisamos, portanto, pensar numa educação física que dialogue com esta sociedade. E lembrando que qualquer teoria de educação física, qualquer teoria de ensino de educação física será sempre transitória, precisa ser tensionada, precisa ser questionada para que a gente chegue num lugar melhor. É justamente a divulgação dos resultados da pesquisa ou a divulgação das experiências práticas que vai permitir à comunidade tensionar esta teoria, tensionar aquilo que vem sendo anunciado, tensionar aquela maneira de fazer e aí buscar algo melhor, buscar algo melhor, buscar algo melhor. Em geral, as teorias pedagógicas, as teorias de ensino, seja do componente que for, da educação física também, elas modificam, elas contribuem para mudar as políticas públicas, a prática pedagógica e a elaboração dos currículos. Então, nós temos hoje conhecimentos incorporados aos currículos da educação física que simplesmente não estavam lá nos anos 90. Nós temos hoje formas de organizar o trabalho pedagógico que não estavam presentes nos anos 90. Nós temos hoje pessoas na escola que participam do processo pedagógico, que se engajam no processo pedagógico e também não estavam lá nos anos 90. Então, as concepções sofreram mudanças e as concepções sofrem mudanças também a partir dos conhecimentos que são produzidos e que vão oferecendo novas explicações sobre aquilo que está sendo feito. Por exemplo, recentemente eu participei de uma reunião com um grupo de professores de educação física em que algumas pessoas simplesmente afirmavam que licenciados em educação física deveriam assumir aulas nas EMEIs. E eu fiquei assim um pouco, vamos dizer assim, constrangido a ver uma defesa tão ferrenha. Esse nem era o assunto da conversa, mas eles defendiam. Ora, gente, onde estão os dados científicos que mostram que o trabalho feito por professores de educação física traz resultados melhores que aquele trabalho que seja feito pelas pedagogas e pedagogos? E eu estou dizendo aqui, gente, o trabalho na educação infantil.
E quando a gente pensa em educação infantil, a gente está pensando da creche até os 5 anos, ou seja, do 0 aos 5 anos. Onde estão as pesquisas que mostram, né? Porque nós temos várias redes, como, né, o Leonardo mostrou na pesquisa dele, né, que é um dos capítulos da sua tese, há várias pesquisas feitas por pessoas, né, por colegas da área da educação física, que vão mapeando os lugares onde há professores de educação física ou os lugares onde os conhecimentos que tradicionalmente nós pensamos que são de educação física são desenvolvidos pelas professoras e professores com outra formação, seja em nível de magistério, seja no curso de pedagogia. Então, onde estão as pesquisas que mostram que uma coisa é melhor que outra? Onde estão os resultados que mostram que o professor de educação física na creche é imprescindível? O que hoje se discute na educação infantil, a partir dos estudos da sociologia da infância, é justamente o contrário. Ou seja, o que hoje se defende na educação infantil, a partir de uma concepção da infância como sujeito da cultura, é justamente a desescolarização, se vocês quiserem, a desdisciplinarização da educação infantil, ou seja, uma perspectiva antidisciplinar na educação infantil. Então, um professor, uma professora que em 2020 defende que não, tem que ter um professor de educação física lá na educação infantil para desenvolver as atividades pedagógicas, esse professor ele está desconhecendo esse campo de saberes, né, esse acúmulo muito grande de conhecimentos sobre a criança, sobre a educação infantil, sobre o papel da educação infantil, o papel das instituições de educação infantil na formação das crianças. Então, simplesmente defender esse lado, desconhecendo tudo que existe, me parece uma postura negacionista do ponto de vista científico. Ou seja, hoje nós já temos conhecimentos acumulados sobre a docência na educação infantil a partir de referenciais que não são da psicologia do desenvolvimento, e aí as pessoas parecem negar isso para defender um outro lado. Ora, mas se você me disser, mas somente o professor de educação física, somente a professora de educação física na educação infantil vão conseguir desenvolver excelentes atividades de psicomotricidade. Aí eu vou dizer que sim. Se naquela escola se pretende ensinar judô e balé ou natação para as crianças, acho que é melhor ter um professor de educação física. Mas não é dessa educação física que eu estou dizendo. Eu estou pensando em uma educação física que dialoga com o currículo da infância, numa educação física que dialoga com as crianças e as professoras e professores e a família, a comunidade que lá está. Então, talvez não seja, né, o espaço adequado para alguém que tem a licenciatura em Educação Física e para alguém que vai pegar aquela turminha de crianças de 3 anos, vai trabalhar com elas durante 50 minutos, vai deixá-las na sala e vai pegar uma outra turma e uma outra turma e uma outra turma. Então, o que hoje há de conhecimento no campo da educação infantil leva para um outro lugar. Não afirma essa posição. Bom, ao que se deve o negacionismo, né? Então, depois de tantos exemplos e depois de tantas questões, vale a pena dizer ao que se deve o negacionismo. Primeiro, as pessoas negam os conhecimentos científicos porque às vezes elas não conseguem entender uma teoria. Isso pode acontecer. As pessoas negam os conhecimentos científicos porque às vezes elas se sentem numa posição de inferioridade porque elas talvez ainda não acessaram aqueles conhecimentos, aqueles saberes que, como vocês viram, influenciam a maneira como a gente faz as coisas. Então, há, nesse caso, né, uma postura um tanto ressentida. É possível negar por conta disso. As pessoas também negam os conhecimentos científicos devido a uma certa visão distorcida sobre o processo de saber. Então, as pessoas não se dão conta, muitas vezes, que são necessárias pesquisas para que essas pesquisas fundamentem para que, com base nessas pesquisas, a gente possa pensar, no caso da educação física, nas intervenções. Então, às vezes se produz uma ideia, né, que o conhecimento científico é algo inalcançável, é algo que fica circulando só nas universidades ou nos centros de pesquisa, que está afastado da escola, então, portanto, aquilo não diz respeito a quem está na escola.
às vezes essa visão distorcida atrapalha e leva as pessoas a assumirem uma posição negacionista. Mas o negacionismo, ele também decorre de crenças. Por exemplo, durante muito tempo, né, circulou o discurso que o esporte tira as crianças da rua, que o esporte disciplina, que é importante que nas aulas de educação física as crianças sejam felizes e que a educação física ela é a disciplina mais amada. Ou seja, ao circularem essas ideias, qualquer teoria de ensino que vai colocar a educação física de uma ou outra maneira vai esbarrar nesse conjunto de crenças. Então, eu nego essa teoria, porque afinal de contas, o que eu penso de educação física é que o esporte tira a criança da rua, é que o esporte é disciplina, é que a educação física é hora de brincar, é hora de ser feliz, e o professor de educação física só tem que trabalhar de agasalho esportivo, e o professor de educação física tem que ser alguém super animado, ou seja, essas crenças que não têm base teórica nenhuma acabam levando a uma certa maneira acabam levando a um certo negacionismo do conhecimento científico. Às vezes o negacionismo também acontece porque a pessoa quer atrair adeptos para a sua causa. Então essa pessoa ela precisa desvalorizar o outro conhecimento científico e negar o saber de outras pessoas. Então, acontece bastante, né, na comunidade epistêmica, e na comunidade epistêmica da educação física não é diferente, que as pessoas se tornam defensoras contumazes de uma determinada teoria, e qualquer outra teoria é, né, a única maneira, né, da pessoa enfrentar a outra teoria, ao invés de apontar suas lacunas, ao invés de apontar as suas falhas, ao invés de procurar, né, trabalhos de campo para ver se ela, né, tem relação com a prática pedagógica, essa pessoa às vezes simplesmente nega, ou ataca, ou desconsidera, ou desvaloriza. E com isso, ao mesmo tempo, ela está protegendo a sua teoria, ou aquela teoria que ela partilha, ou a teoria que ela é simpática. Todos esses fatores, que eu mencionei, 5 fatores, eles configuram-se como um grave problema na formação de professores e professoras de educação física. Por exemplo, existe um acúmulo de conhecimentos significativo acerca do que se convencionou chamar de indisciplina. A maioria de nós não acessou durante a formação esses conhecimentos e depois nós nos formamos, vamos trabalhar na escola e aí passamos a resolver estes problemas que a gente aprendeu a chamar de problemas, né, que essa criança é muito indisciplinada, a gente aprendeu a pensar dessa maneira e a gente resolve isso a partir da nossa própria experiência, do senso comum, tirando da aula, chamando a mãe. Ou seja, gente, mas com tanta gente estudando esse fato, né, esse fenômeno da indisciplina, será que aquele professor, aquela professora que frequentaram a universidade, a alternativa que eles apresentam para solucionar esse problema é isso? Né? Ou seja, tirando a criança da aula? Um outro exemplo, né? Vamos pensar na avaliação. Há várias pessoas que estudam a avaliação. Várias pessoas estudam avaliação no campo da educação física. Inclusive, nossa colega Nina, né, tem um trabalho muito importante no campo da educação física, no campo da avaliação da educação física. Mas, né, nós não acessamos ao longo da nossa formação, e isso tem a ver com a maneira como os currículos da formação são organizados, não acessamos na formação, nem acessamos nos cursos de formação continuada. E aí, nós nos deparamos com o processo avaliativo na escola e aí nós recorremos àquilo que aconteceu conosco quando criança ou inventamos uma maneira de avaliar que não tem muita relação com o acúmulo de conhecimento sobre a avaliação na educação física escolar. Esse espaço que deveria ser preenchido pelo conhecimento científico, o espaço da formação de professores, não só esse, mas também, né, o currículo da formação de professores, ele prescinde de conhecimento científico, porque afinal de contas nós exercemos uma profissão que se baseia nas ciências da educação, ele acaba sendo culpado por outras experiências formativas e principalmente por falsas verdades. Então muitas vezes nós temos nos currículos de formação de professores e professoras pessoas que estão, professores, professoras, gestores, etc., que estão distantes desse campo da produção de conhecimentos. Pessoas que foram posicionadas naquele lugar, mas que não têm
afinidade, às vezes, com uma determinada questão. E aí, muitas vezes, o que essas pessoas fazem? Ou uma reprodução acrítica, né, de verdades, ou simplesmente se distanciam da questão e vão trabalhar com outra coisa. E aí isso traz, né, um problema grave para a formação de professores. Muito bem. Ainda, né, gente, há aquelas pessoas que estão presas a falsas verdades. Elas parecem extremamente sensíveis ao risco de terem suas crenças abaladas e comumente são muito zelosas de suas próprias teorias. Então, qualquer coisa que divirja daquilo que elas pensam, que coloque em dúvida aquelas certezas, essas pessoas se fecham, ignoram e até maltratam a outra teoria ou maltratam as pessoas que estão lá produzindo aquela teoria. Nesse sentido, inspiradas, né, influenciadas por essa ideia de negacionismo científico, elas adotam uma postura anticientífica. É importante reforçar, sem crítica não há ciência. Se nós não fizermos a crítica às teorias que estão em circulação, a todas elas, nós não vamos encontrar novas respostas para os problemas que existem. E nem vamos encontrar novas respostas para os novos problemas que daqui a pouco aparecem também. Essas pessoas, às vezes, têm boa oratória, têm grupos de seguidores, têm uma claque que bate palmas. Não há dúvida que essas pessoas, em um certo momento, fizeram contribuições importantes. Mas essas pessoas permanecem naquele lugar. Não perceberam que a sociedade mudou, que a escola mudou e que a ciência muda, as pessoas mudam. Essa postura negacionista científica e a reiteração do mesmo discurso faz com que elas se mantenham sob os holofotes. Porque isso dá tranquilidade para todo mundo. E aqui, meus colegas, minhas colegas, eu estou falando de todos nós. Ora, se eu já li aquele livro, se o fulano continua falando a mesma coisa, ou seja, eu já li o livro do fulano, já li o livro da fulana, eles continuam falando as mesmas coisas, então, eu que sou professor, eu que sou professora, eu não preciso ler mais nada. Porque, afinal de contas, eu partilho daquelas ideias, ele continua com aquelas ideias, então, por que eu vou buscar algo que não seja aquilo? Isso não ajuda a área a crescer e a buscar outras respostas para os problemas que todos nós enfrentamos. E aí eu vou fechar a nossa conversa, desculpe, meu querido Pedro, por ter me alongado, com um exemplo bem concreto desse assunto. A Base Nacional Comum Curricular. A versão homologada tem vários problemas conceituais, aspectos que os estudos curriculares e a própria educação física já ultrapassaram, mas estão lá no documento. E com isso, mantém as escolas e os professores menos preparados para enfrentar a realidade. Por exemplo, práticas corporais de aventura, aquela classificação dos esportes baseada na lógica interna, a forma de distribuição dos objetos de conhecimento e a própria pedagogia das competências. Se nós pegarmos esses elementos, gente, a literatura da área, a produção de conhecimentos na área, a produção das teorias curriculares da área já está num outro lugar. Ora, se esse lugar que ela está é falho, nós precisamos de pesquisas que mostrem isso. Mas o problema é que as pesquisas que existem questionam justamente essas coisas que estão presentes na base. Então, o que se esperava de um documento com essa envergadura, de um documento com essa importância, é que ele estivesse alinhado com aquele patamar de conhecimentos que a área produziu. A base, com essa vertente, com essa visão e ficando presa a elementos que não são reconhecidos pela literatura, sobre os quais não há consenso, porque é muito importante que a gente entenda isso. Eu me referi à publicação. As pessoas registram suas pesquisas, que passam por relatórios, que passam por bancas, que são ou não financiadas, elas registram suas pesquisas em artigos. Os artigos publicados estão aí para serem questionados. Uma vez que um determinado conceito começa a aparecer em muitos artigos, aquele conceito goza de um prestígio na área, ele é consensual na área, ele faz parte dos saberes acumulados na área.
É dessa maneira que a coisa funciona, pelo menos por enquanto, pelo menos na lógica ocidental. Se num documento como a Base Nacional aparecem ideias, conceitos, teorias de ensino que não são consenso na área, aconteceu algum problema nesse processo aí e cabe a nós, como acho que imaginam, muitos de nós temos feito isso, fazer a crítica, apontar os problemas para que a gente possa pensar na reorganização desse processo. Fico à disposição.